pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Buzzcast. Hoje é o 6º episódio e nós vamos falar sobre arquitetura comercial inteligente. Então, se você é empresário, médico, lojista, enfim, tem o seu negócio, acompanhe esse episódio porque com certeza o assunto é interessante e vai poder te ajudar. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui a Thaís Finamor, que é arquiteta. A Thaís, ela é sócia do Estúdio Vértice aqui de Santiago e também tem em Santa Maria, né? E é mãe da Liz. Seja bem-vinda. Isso, obrigada, Luana, obrigada. É um prazer estar aqui, né, conversando contigo e podendo compartilhar um pouco da nossa trajetória e da nossa experiência no escritório nessa área que é tão importante, seja por ser um setor comercial, né, de lojista, como tu comentou, da área da saúde, mas é extremamente importante que seja pensado de uma forma estratégica, né? E estar aqui hoje e poder colaborar aí contigo, com os teus clientes e ouvintes é muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Vamos começar já com um assunto bem direto, né? O que é arquitetura comercial inteligente? Então, Luana, esse é um termo que é bem interessante de trazer, né? Que a arquitetura comercial ela é muito diferente do que uma arquitetura residencial. O projetar para uma empresa, ele tem um viés muito mais estratégico e aí tu precisa ter algo inteligente junto, né? A gente sempre fala no escritório que o primeiro passo para te fazer um projeto de uma empresa é tu entender a empresa e tu entender o que ela se propõe a fazer e para quem ela se destina. Hoje, para iniciar o projeto de uma loja, por exemplo, eu não consigo iniciar... Se tu chegar para mim e disser assim, Thaís, eu quero abrir uma loja de sapatos, a área que eu tenho é tanta, eu vou trabalhar com sapatos, eu vou trabalhar com calçados, tênis e chinelos e botas, né? Bom, isso não é suficiente. Eu preciso entender quem é o teu público-alvo, que imagem a tua empresa quer passar, qual é o propósito do negócio da tua empresa, para quem tu quer vender, que tipo de produto tu quer vender, para aí eu poder entrar com a minha arquitetura e te auxiliar a não ter apenas uma loja que tenha espaço para expor calçados, a não ter apenas uma loja bonitinha, mas sim ter uma loja que a arquitetura trabalhe para incentivar as vendas, para fortalecer a tua imagem e principalmente para passar uma imagem que tu está alinhada, né? Então a gente fala que pensar um projeto de uma empresa ou de uma prestadora de serviço é muito diferente de tu projetar para um cliente CPF, que a gente diz, pessoa física, né? Onde tu só tem que entender ele, né? Tu, Luana, gostaria de uma casa nessa linha, nesse conceito, nesse estilo, legal. Isso me basta de informação. Quando eu vou para uma empresa, é bem mais amplo, né? Eu preciso entrar mais a fundo, eu preciso entender detalhes e a gente vai junto com os clientes nessa jornada de instigar, perguntar, construir. Muitas vezes, tu não tem essa resposta, né? Muitas vezes o cliente, principalmente o primeiro negócio, não chega até nós com uma estratégia já montada de negócios, né? Muitas vezes chega com uma ideia, eu quero abrir, sei lá, eu me formei em odonto, eu vou abrir meu consultório e eu preciso montar o meu espaço, tá? Que tipo de procedimento tu vai fazer? Vai ser o viés ortodôntico, estético? Tu vai para uma linha mais de saúde ou mais estética? Quem é o teu público? Que padrão social tu vai atender? É importante ter essa definição, porque a minha arquitetura precisa estar alinhada para isso. Tu vai trabalhar com uma clínica um pouco mais exclusiva? Então, nós vamos pensar numa recepção mais exclusiva, com um número de cadeiras menor, com espaço para te ter algumas coisas diferentes, para o teu cliente chegar lá e se sentir alinhado com aquele propósito. Ou daqui a pouco a tua clínica é mais corporativa, é uma clínica maior que atende quantidade. Então nós vamos pensar numa área maior de recepção, numa bancada maior, vai ter que ter mais de uma secretária, a logística de funcionamento vai ter que ser outro, paga num lugar, é atendido no outro. Toda essa questão funcional e também a imagem precisa estar alinhada. O que eu não posso? Eu não posso fazer uma arquitetura, dando o exemplo dessa clínica, uma arquitetura toda delicadinha,
ou toda voltada para uma estética mais boutique para uma loja que for varejo, né? Então, a gente precisa dessas informações para ser assertivo. E aí que entra a inteligência, né? Posso abordar um pouquinho mais? Claro, Eu gosto de dar exemplos. Por favor. Eu gosto de trazer o exemplo de loja porque é muito palpável, né? O número, daqui a pouco, de ter os clientes que têm loja é um número grande, ou de pessoas que já tiveram essa experiência. Mas, por exemplo, a gente entra no mérito da seguinte questão. Qual produto tu tem a tua maior margem de lucro? Né? Tu vai chegar na entrada de uma loja, tu quer ter um produto de destaque. Que produto tu quer destacar? É um produto que está alinhado com a tua identidade, que a pessoa vai chegar ali e vai dizer, eu sou uma loja de roupa que eu trabalho com artigos em couro, é o meu forte. Então, bom, eu quero passar essa imagem, eu vou entrar na primeira manequim, é isso que vai ter. Ou, daqui a pouco, eu sou mais, eu vendo volume, eu preciso ter capital de giro, então eu vou entrar e a primeira coisa que vai estar exposta é a minha maior margem de lucro. Isso tudo a gente conversa para poder auxiliar na distribuição, né? Não só numa questão estética, mas também algo inteligente, que aí entra uma conversa, né? Eu acho que essa questão, até tu estavas comentando, eu estava pensando no meu trabalho, por exemplo, né? A parte do marketing também, obviamente, tu pode fazer algo que, digamos assim, meio que uma regra que tu vai aplicar para todo mundo, né? Digamos assim, como se fosse norte, digamos assim, né? Mas, quando tu trabalha algo mais estratégico e voltado mesmo pro cliente, pro negócio dele, atendendo e olhando o público-alvo, ele é algo que precisa ser estudado de uma forma mais profunda, né? Exato. Eu trabalho muito com os arquétipos de marcas, então isso, quando a gente vai, por exemplo, eu vou começar um trabalho com um médico, né? A gente vai fazer todo o estudo relacionado, obviamente, a ele, aquilo que, como que ele quer se posicionar, mas a gente vai entender muito mais quem é o cliente dele, né? Quais são as dores, como que vive aquela pessoa, o que ela está buscando. Então, eu vejo muito isso, assim, tu estavas falando, eu estava pensando, né, que muitas vezes, o exemplo da loja de calçado, a pessoa vai abrir uma loja e aí ela olha muito pelo lado estético, bonito, né? O não empresário, olha o lado estratégico. O empresário, muitas vezes... E eu não julgo, porque é o nosso comportamento, Sim. né? Eu gosto de dar um exemplo que isso serve para pessoa física, para pessoa jurídica, empresa, enfim. Nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência de pensar que todos pensam como a gente, né? Que nós temos um pensamento comum, quando, na verdade... cada ser humano é único e cada um tem um viés. Então, às vezes o empresário chega e ele gosta de tal coisa, né? Por área de saúde, né? Tu chega na casa do médico, ele adora preto, madeira escura, cinza. Bah, isso é uma coisa que faz ele se sentir bem. Ele se sente aconchegante. Na casa dele é assim. Tá, mas peraí, eu entendo que na tua casa é assim, eu não vou entrar no mérito de bonito ou de feio, mas o teu consultório, nós precisamos ver o que o teu público gosta, o que o consumidor, o que os teus pacientes se sentem melhor. Eu posso dar o teu toque em alguns pontos, com certeza, porque é importante trazer a tua personalidade também, mas o que os teus pacientes buscam? O que o ambiente, além da questão funcional, o que ele precisa passar por teu paciente? Então, entra todo esse pensamento e essa conversa. E eu acho que é muito alinhado com a parte do marketing, né? Porque ambos, essa arquitetura comercial estratégica inteligente está alinhado com o marketing estratégico. Hoje em dia, o marketing não é geral, ele é direcionado, né? Então, tem tudo a ver. E cada vez mais ele é personalizado, né? Ele é customizado. Exato. Aquela coisa de tu fazer um padrão igual para todos, não... Tem determinados nichos que tu já não consegue mais aplicar, tu já não consegue mais ter êxito, né? Tu não consegue e eu não sei, eu ouso dizer que nem é inteligente. Exato. Né? Porque o que é bacana, assim, hoje em dia... O resultado não é o mesmo, né? O resultado não é o mesmo. Eu conversava com um amigo numa outra oportunidade que a gente comentava de como os consumidores hoje buscam
lugares que exista uma identidade, né? Hoje em dia, antigamente, as cidades tinham uma empresa que vendia tal coisa, uma empresa que vendia outra, um escritório de arquitetura, um não sei o quê. Hoje em dia, tu tem muitas opções. E é interessante que tem essas opções, é saudável, porque cada uma tem uma linha. Então, tu vai buscar quem está mais alinhado contigo. E cada vez mais isso tem acontecido e vai acontecer. Então, eu preciso estar posicionada no mercado de modo que eu tenha um serviço que é um perfil X de serviço, que o preço está coerente, que a infraestrutura esteja coerente, aí entra a arquitetura, e que a comunicação esteja coerente, que aí entra o marketing. Eu não posso, por exemplo, ter uma empresa onde o marketing venda uma coisa, a arquitetura esteja alinhada com o marketing, mas o serviço não seja o que isso comunica, o que a arquitetura e que o marketing comunica. Então, é muito importante existir esse alinhamento. E eu acho muito legal quando existe esse alinhamento e quando ele é muito forte e coerente, né? Então, a tua comunicação de marketing direcionada para tal público está alinhada com o que foi proposto da arquitetura e está alinhado com o que o cliente, o que o teu cliente, no caso, entrega, né? O que a empresa entrega. Isso é super importante. E existe algum estudo diferente que é realizado para essa área? Eu ouvi tu comentar já muito sobre o neuromarketing. Sim, Tu traz esse conceito? O neuromarketing é uma palavra que gera um certo desconforto, muitas vezes, por parecer algo fake, né? Hoje em dia, a gente tem... nas redes sociais, muita informação e muita informação distorcida, né? Então, às vezes tu chega com uma conversa de neuromarketing, principalmente uma pessoa daqui a pouco um pouco mais velha, já, não vem com essa conversinha, o que é isso? Mas o neuromarketing eu acho que é extremamente importante e a gente trabalha isso porque nada mais é que o comportamento do consumidor frente ao que está sendo oferecido e os inputs que a tua loja ou que o teu negócio vai dar naquela pessoa que está entrando, né? E aí entra o que tu vai passar para o consumidor. Por exemplo, eu tenho que trabalhar com exemplos, né? A arquitetura é muito material, né? Muito física. Eu vou ter um restaurante, tá? Eu tenho um restaurante e eu trabalho só com frutos do mar, que é o meu forte. Eu vou chegar num lugar, eu preciso, se é esse o foco, eu preciso que ele esteja alinhado com o público. Então, é um público mais jovem, tá? Eu vou ter uma cadeira daqui a pouco mais industrial, eu vou ter uma cadeira metálica, uma cadeira de plástico. O público jovem quer ficar em mesinha mais alta, eu vou ter lugar em área externa, eu vou ter um lounge. Não, é uma pessoa, é um público já de uma idade em diante. Então, eu preciso ter lugares confortáveis, vão ficar mais tempo sentado, vão consumir mais. Não, o público é família. Tá, beleza, é família. Vamos trabalhar com bancos alongados, onde os filhos podem ficar, os pais têm controle da criança. Isso precisa estar alinhado. E do ponto de vista de essência, de conceito, essa é uma palavra que a gente bate muito na tecla com os clientes. Qual é o conceito do teu empreendimento? Eu vou chegar nesse lugar, se ele é relacionado a frutos do mar, ele tem que ter uma pegada leve. Ele tem que ter essa fluidez, né? Eu vou ter um estabelecimento... Deixa eu ver aqui que exemplo que não seja restaurante, assim. Tá, pode ser um restaurante jovem, né? Eu vendo pizza. Gente, pizza é algo que, por mais que muita gente peça por tele, é muito atrelado à questão ao público jovem, né? O lanche. Eu preciso ter um lugar alinhado com isso. Não adianta eu chegar lá... Um restaurante, uma pizzaria toda com uma luzinha fraquinha, uma musiquinha ambiente para casal, porque não vai casar, não é essa a ideia, né? É um público, eu vou chegar lá, vai ter um som ambiente, vai ter uma música mais vibrante, eu preciso ter esse alinhamento, isso é essencial, né? E assim como entra a questão que eu comentei, olha quantas coisas a gente já falou, é o mobiliário, é o conceito, é a atmosfera, é a iluminação. Eu gosto de dar um exemplo da iluminação, porque não existe iluminação bonita ou feia, certa ou errado de forma genérica. Existe a certa para o teu negócio, né? Eu trago sempre o exemplo da iluminação de uma joalheria, por exemplo. Eu tenho uma vitrine de uma joalheria, eu tenho uma mini peça exposta numa vitrine, concorrendo com a luz do sol, concorrendo com várias outras informações no centro de uma cidade. Eu preciso ter um fundo, eu preciso ter uma luz focando muito pontual naquela peça pequena que eu quero chamar atenção.
É muito diferente daqui a pouco de eu ter uma loja de calçados esportivos que vende várias marcas, onde eu preciso de uma iluminação geral e clara eu não preciso destacar um produto específico. Então, são dois tipos de iluminação completamente diferentes. Um funciona para uma e não funciona para outra, né? Quem nunca chegou numa loja e não se sentiu bem? Por quê? Já parou para se questionar assim, por que eu vou em tal loja e eu não me sinto bem? Muitas vezes, tal loja, tal empresa, né? Eu trago loja, mas é como um todo. Muitas vezes é o atendimento, e aí tu tem uma leitura mais clara. Muitas vezes é o produto, ou que é de uma qualidade ruim, que tu comprou e não gostou, ou que tu não te enxerga no produto, não é o teu perfil, né? Ou, às vezes, é aquele algo a mais que tu não entende. Então, daqui a pouco eu tô chegando numa loja de boutique que eu quero comprar um produto exclusivo, mas eu tenho uma iluminação bastantão que não tá valorizando. E, às vezes, tu não percebe. Né? Tu não sabe o porquê. A gente observa muito, até nós tivemos uma conversa anterior, né? Em relação a Renner, né? Isso, que é uma loja uma loja de departamento, que tu né? entra e a iluminação, ela é geral, assim. Exato. Não tem foco em nada, né? Exato. É uma iluminação muito mais de cobertura ampla, porque é uma loja de departamento, né? E tá tudo certo. Errado seria, como eu disse, eu ter uma loja boutique com aquela iluminação. Não valorizaria o produto. Daqui a pouco a loja funcionaria, tá tudo certo, permearia ali por anos e anos, mas não atingiria o potencial máximo, que é o que a gente busca com a arquitetura. Valorizar o produto, incentivar o consumidor a se alinhar com o teu produto e ele entender o valor do teu negócio. E o valor não é financeiro, né? É a proposta do teu negócio. Isso é arquitetura comercial inteligente. E trazendo isso para a área da saúde, né? Um exemplo. Como que a arquitetura comercial ela pode auxiliar uma clínica, um consultório médico, odontológico, enfim, como que pode ser usado esse estudo para poder favorecer, né, essa clínica, enfim? Ao meu ver, segue muito essa linha do pensar. A gente precisa convidar, digamos, no caso, um consultório médico, convidar os médicos a pensarem junto conosco qual é o perfil de atendimento dele, né? Hoje a gente tem clínicas menores e tem clínicas maiores que atendem volume. Qual é o teu público, qual é o teu perfil? Que tipo de atendimento tu presta? Esse é o primeiro passo. E aqui eu vou falar, não existe certo e errado, existe aqui tu te propõe, né? Bom, legal. Eu tenho um atendimento mais de volume. Tudo tem que ser pensado para isso. Se tu tem atendimento de volume, é jogo rápido, entrada, saída, os fluxos têm que serem muito bem pensados. A pessoa chegou, senta aqui, espera, circulação, né? Algo mais dinâmico. Se tu tem algo, eu trabalho com menos quantidade de atendimento, algo um pouco mais exclusivo, né? E, para mim, e a gente bate muito nessa tecla no escritório, tem algo que está além da questão funcional, que é a questão do acolhimento, né? Principalmente no setor de saúde e na área médica. A área de odonto eu não vejo tanto isso, porque a odonto, na verdade, hoje em dia tem questões mais estéticas, tu não vai lá tendo um problema. A área médica, ou tu vai porque tu tem um problema, ou tu vai lá para fazer um check-up procurando um problema que um dia talvez apareça. Então, tu sempre vai fragilizado. Eu não sei se o pessoal da área da saúde tem essa percepção, porque talvez faz isso todos os dias, né? Então, é algo muito mecânico, né? Eu tenho amigos médicos e a gente brinca pra vocês... Pra gente ir num consultório médico é uma coisa assim que tu já chega desconfortável, tu já não sabe como caminhar, porque tu já chega todo errado, porque é a tua saúde, é o teu íntimo, né? E para eles fazem isso todos os dias. Então, essa percepção de acolhimento é muito importante. Tu chegar num lugar... tu se sentir acolhido, tu ter uma leitura fácil do espaço, isso é muito importante, tanto para a área da saúde, quanto para lojas, restaurantes, enfim, independente do setor. A gente fala que o consumidor ele precisa chegar no lugar e ele precisa entender todo o funcionamento apenas com um olhar, para que ele se sinta bem. Ninguém gosta de chegar num lugar onde não sabe se é muito bem a entrada. A secretária aqui... ou vai por um corredor, dobra até chegar numa secretária. É um percurso difícil, tu não sabe... Daqui a pouco, se é a primeira vez que tu vai no médico, tu não sabe o que tu vai encontrar, quem tu vai encontrar. Então,
é muito interessante que essa leitura seja fácil. Eu cheguei num lugar, eu já entendi. Aqui estão as cadeiras de espera, eu vou me direcionar ali. Seja porque o espaço é amplo e permite isso, ou por uma comunicação visual estratégica. Placas, sinalizações, lavabo, sala 1, consultório 1, 2, 3, 4. Aqui a sala do médico tal. É muito importante essa leitura do espaço para fazer com que o paciente se sinta bem e também a infraestrutura do espaço, né? Então, tu tem uma cadeira legal, tu tem um cantinho com uma aguinha, com alguma coisinha pensando no paciente. Eu agora com filho... Bom, tu também, né, Luana? Com criança. Tu vai levar uma criança para uma consulta, ou para criança consultar, ou porque tu não tem com quem deixar o teu filho. Né? Tu precisa ter um lugar que acolha ela. Já é ruim pra ti ter que levar ela junto, não é um programa pra ela, não é ir na pracinha. Então, tu tem um lugar preparado pra isso, pensado. E a gente não fala de grandes investimentos pra isso, de grandes espaços. Só que muitas vezes isso passa porque na correria do dia a dia tu não percebe, né? Tem uma questão também que eu acho muito, muito interessante. E a gente conversa isso na elaboração de projetos de clínicas, né? Que é a privacidade, né? E hoje, eu acho que cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. E dependendo do lugar que tu vai, é muito exposto, né? Então, tu vai chegar lá e tu vai falar com a secretária. Daqui a pouco a secretária vai te passar um orçamento de um procedimento. Tu tem que ter uma forma de conversar que seja um pouco mais discreta. Eu sei que as configurações dos espaços hoje, espaços cada vez menores, mais compactos, né? O custo do metro quadrado cada vez maior. Mas tu precisa te sentir à vontade para ter uma conversa minimamente reservada, né? Isso com as tuas escolhas de arquitetura, de distribuição, de estratégia, tu consegue. Eu acho que é muito importante para que o paciente se sinta bem. E muitas vezes o paciente não volta não porque não gostou do atendimento do médico. Como eu falei, antigamente tu tinha um profissional de cada área na cidade, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tu tem 5, 6, 10, não sei. O que me faz ir no fulano e não no Beltrano? Bom, com certeza não é um único fator da decisão. Né? Eu gosto do atendimento. Eu me sinto bem. Eu sou tratada com respeito, com educação, eu me sinto acolhida. A partir do momento que alguma dessas coisas falhar, já coloca em xeque se tu vai voltar, né? A gente não tem mais a fidelização antiga, a fidelização a qualquer custo, né? Porque eu fui uma vez, eu vou ir para sempre. Não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo mudar e faz parte também. Daqui a pouco, se tu tá insatisfeito ou com algo que aconteceu, ou com algo que tu nem percebeu, mas que não fez tu te sentir como tu esperava. O alinhamento do que tu espera com o que o profissional oferece, o espaço, ele precisa existir e ser coerente, né? Exatamente. Tu falas com tanto amor, assim, pela arquitetura, enfim. Como é que tu foi parar na arquitetura? Ai, Luana, essa é uma pergunta existencial, né? É quase assim, né? O que você quer da sua vida? É uma pergunta difícil, assim. Eu tenho uma história de... Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, sabe? Eu sempre fui muito curiosa e eu não acredito em vocação na essência. Eu acho que tem coisas que tu desenvolve, que tu é estimulado. E isso eu devo muito à minha mãe, assim, que sempre me mostrou muitos lados das coisas, assim. Me levava, me mostrava, nunca foi incansável nisso. Então, eu ia nos lugares, quando eu era pequena, eu sempre fui muito observadora, muito curiosa. Eu chegava em casa, é algo que era meu. Eu chegava em casa comentando, mãe, eu fui na casa do fulano e a escada desse jeito. Mãe, tinha uma luz em tal lugar que era assim. Isso fazia parte da minha pessoa. Quando eu estava no ensino médio, eu tive um lapso de alguma coisa que eu decidi que eu queria fazer medicina, tá? Não, eu quero ser médica, eu quero fazer medicina, eu quero ser médica. Eu não sei, influência muito por causa dos colegas, do entorno. E aí chegou um momento que um amigo meu no colégio me olhou e disse, o que tu quer fazer de medicina? Tu parou pra pensar? Tu já parou pra pensar tu sendo médica? Sim, eu já parei. Acho que não é bem por aí, né? Eu lembro da conversa, foi mais ou menos assim. Daí eu comecei a ver, gente, realmente...
Eu fiz uma orientação vocacional, onde eu fiz, não é um teste, mas conversas, para eu me entender, para eu me conhecer. E eu fui me conhecendo nessa orientação e me canalizou para arquitetura. Muito por isso. Por eu ser uma pessoa dinâmica, eu não posso ficar sentada fazendo a mesma coisa o tempo inteiro num processo burocrático. Eu sou das exatas, eu não sou da leitura, do direito, eu gosto desse dinamismo. E aí, muito a minha personalidade me direcionou para essa escolha da arquitetura. Eu sempre gostei de computador. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico em informática. Então, eu gostava disso e a arquitetura, para mim, aliou um pouco disso tudo, assim. Eu gostar de computador, de computação, eu ser uma pessoa dinâmica, eu gostar dessa rotina louca, dessa correria, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Esse multitarefas que a arquitetura exige. E aí, eu fui para arquitetura. E eu me surpreendi positivamente, porque eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar no curso e eu me identifiquei. Foi uma escolha, assim, meio que de personalidade. A minha personalidade me conduziu a isso e hoje eu sou extremamente feliz, assim. É uma profissão... Todas as profissões são, nos dias de hoje, exaustivas, né? Te exigem, são cansativas, exigem tempo, tem estresse, tem muito perrengue. No nosso caso, com obra, assim... A gente trabalha com obra também, então eu brinco que eu tento blindar o cliente ao máximo dos problemas da obra, então eu absorvo muita coisa, é cansativo, mas é o que eu gosto de fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E aí, quando a Liz me pergunta, mamãe, por que você trabalha tanto, né? Que antes eu dizia pra ela, porque a mamãe tem que comprar comida pra casa, agora eu já vou com outro viés. Não, a mamãe trabalha porque a mamãe gosta, né? A mamãe faz o que gosta e esse é o caminho. E tu tens o escritório aqui em Santiago, mas tu tens em Santa Maria. E aí, falando um pouquinho da Liz, né? Como é que foi, assim, e como é que tu adapta essa tua rotina com ela? Porque tu também, às vezes, tu estás lá e às vezes tu estás aqui. Ela mora aqui, Ela né? mora aqui, isso. Como é que tu faz? Como é que é essa rotina, assim? Ai, Luana... Uma mãe empreendedora... É desafiadora, né? É desafiadora, a gente se desafia o tempo todo. O nosso escritório começou em Santa Maria, né? Quando eu me formei, eu e a Carol, minha sócia, abrimos o escritório lá. Depois, com o tempo, nós tivemos o ingresso da Laura, outra sócia. E era lá. Eu vim para Santiago exclusivamente por uma questão pessoal do meu marido. E nós viemos parar aqui e fomos ficando, gostamos. A cidade nos acolheu muito. E eu acabei abrindo... Né, optando por abrir a filial do escritório aqui. Então, hoje, nós temos Santa Maria, Santiago como filial, e eu vou muito a Santa Maria. As gurias abraçam muitas coisas lá por mim nossa, assim, me ajudam... suprem tudo, praticamente, de lá. Eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas ainda é uma rotina que eu tenho que... Tá, eu brinco nessa ponte não aérea, não é ponte aérea com São Paulo, é ponte não aérea Santa Maria-Santiago, e é desafiador. O escritório de lá precisa da minha presença em muitos momentos, eu tenho que estar lá e eu tenho que gerenciar da melhor forma com a Liz, né? Eu tive a sorte, quando ela era bebê, de estar num momento com clientes, assim, que foram muito sensíveis, e entenderam, né, que eu não podia estar presente. Muitas vezes eu tinha que fazer reunião online com ela junto. Então, foram clientes que... Nossa, assim, a maior parte deles foram muito humanos comigo. E aí eu consegui ter uma transição tranquila, né, dessa maternidade. E é muita conversa e muita rede de apoio, né? A rede de apoio é tudo. Eu tenho minha mãe, eu tenho a Marlise, que cuida da Liz, que me ajuda. O Lucas... é parelho comigo, o meu marido, né? Então, a gente... Tendo essa rede de apoio, a gente faz os nossos combinados. Facilita muito, né? E facilita. E eu, sempre que possível, tento estar presente, né? Com tempo de qualidade com ela. E, em algum momento eu vou na Sexta Santa Maria. Quem sabe o Lucas e a Liz vão junto, a gente fica pro final de semana. Eu tento conciliar dessa forma. Ou, eu vou no meio da semana, eu vou ter uma agenda muito corrida, vou bate e volta. Vou sozinha, volto e tá tudo certo. A gente vai encaixando da forma que dá. Mas é cansativo, né? Porque a gente chega em casa, as mamães vão entender. A gente chega em casa e o terceiro turno continua, né? Eu saio do escritório, aí os guris já sabem, eles não dizem, tchau, Thaís, bom descanso, né? Tchau, Thaís, bom trabalho, vai pro terceiro turno. Porque é isso aí. Assim, e é isso mesmo, né? Mas a gente percebe que a gente consegue ir muito longe. A gente consegue ir além tendo os filhos e ver a vida de outra forma, né?
A gente vê o quanto é forte, né? E o quanto é capaz. Exato. Né? Tu já estás nessa área há quanto tempo? Luana, 8 anos. 8 anos de escritório, 8 anos de formada. Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, vocês ganharam um prêmio, não foi? Sim! Eu lembro disso. Foi esse ano. Foi o final do ano passado. Foi o final do ano passado. Tem um anuário que acontece no estado, que é um anuário de arquitetura. Então, é um livro onde é quase um concurso, assim. Os escritórios enviam os seus projetos, alguns projetos são selecionados para ir no livro, né? E é o quarto ano que a gente participa, que a gente tem projeto selecionado, a gente participa com o projeto. E esse ano nós tivemos uma surpresa muito bacana. Imagina, é um livro do estado inteiro, né? É interior, é região metropolitana, enfim. E nós tivemos a surpresa de ser o escritório com projeto institucional premiado, que foi o projeto do Hotel Origens ali de São Luís. Então, foi um projeto muito legal, é um case muito bacana nosso, né? Que Eu até gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, a gente já trocou algumas ideias, né? E tu já me comentou, assim, sobre vários cases que vocês tiveram que foi sucesso. Que tu trouxesse um pouquinho também para nós. Eu lembro desse hotel e foi muito legal, assim, a história que tu me contou, né? O como foi e o pós também. Essa questão do hotel foi uma experiência muito bacana para nós, porque é um empreendimento de uma envergadura que, quando surgiu para nós, a gente nem imaginou que poderia surgir, né? Então, eu saí de Santa Maria, vim para Santiago, e aí chego em Santiago... Imagina, sei lá, a gente com 5 anos na época a gente tinha, quando começou os primeiros contatos, 5 anos de experiência. Olá, né? Aqui é a fulana de São Luís, gostaria de marcar um horário sobre um projeto de um hotel. Cara, projeto de um hotel? Que massa, tá? Vamos lá. Conversamos com os clientes, assim, clientes maravilhosos. Sabe quando as coisas se alinham com uma visão muito bacana, uma aceitação sobre as coisas que a gente falava, uma aceitação muito grande, uma troca de ideias legal. E nós fizemos o projeto do hotel. Quando eu comentava, né, às vezes as pessoas viam, a gente dava algum spoiler, tá rolando um projeto do hotel, as pessoas me perguntavam, onde vai ser esse hotel? Vai ser em São Luís. Hotel em São Luís? Quem é que tá investindo num hotel em São Luís? Né, gente... Calmem, né? De tempo ao tempo. Nós fizemos, eles tinham uma visão muito clara do público, né? De quem eles queriam atingir. O Origens Hotel, a ideia era trazer todas essas origens de como se consolidou São Luís e a região das Missões. Então, a mistura do povo indígena com gaúcho. Toda essa pegada das missões a gente trouxe para o projeto do hotel. Então, desde a escolha de materiais que estão presentes na cultura gaúcha, também vinculado com a cultura indígena, nós trouxemos isso. E foi um projeto muito, muito bacana de fazer. Elaboramos ele, foi executado, foi inaugurado no ano passado, no final do ano passado, da metade para o final do ano passado, e nós tivemos um feedback muito bom, porque ele é um projeto, como eu comentei, é um investimento altíssimo, né? É um investimento altíssimo. E os clientes também não tinham a certeza de como seria. Eles tinham os parâmetros, os estudos que eles fizeram, né? E passado um mês, assim, da inauguração, 2 meses, a gente foi conversar. E eles falaram, Thaís, nós estamos com os quartos sempre reservados. Que legal. Nós esperávamos que os quartos seriam mais procurados durante a semana pelo pessoal corporativo, que circula muito na região. Final de semana tá cheio de gente. Agora, na época de férias, tá vindo muito argentino se hospedar aqui. A gente tem reserva o tempo inteiro, a gente não para nunca. Que legal. Então, pra gente ter um projeto dessa envergadura, recém-inaugurado, com esse feedback, né? Não tá as moscas lá, tá com o público. E outra coisa que acontece, que é muito legal, a gente recebe foto. Amigos, conhecidos que estão no hotel. Olha só, tô aqui, que legal, adoramos, estamos sendo muito bem atendidos. E aí entra aquilo que a gente sempre comenta, né, Luana?
dos 3 pilares, eu preciso que a minha infraestrutura comunique uma coisa, que o atendimento esteja alinhado com isso e que o produto seja alinhado também. Todas as coisas... Não adianta eu ter uma infraestrutura super legal e o atendimento ser ruim. Então, a gente conseguiu isso, né, com os clientes do hotel, ter esse feedback, atingir esse nível de satisfação do cliente. Hoje, se vocês forem ver, eles têm um nível de... Eu acho que é, tipo, o mais bem avaliado... Eu não sei se não... Eles são muito bem avaliados, muito bem ranqueados, as pessoas gostaram muito. Eu acho que é tipo nota 9,8. É muito bem avaliado. É muito bem avaliado. E é aqui, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. São Luís não é uma cidade turística, né? Ou é? Não, por essência. Ela está próximo, por exemplo, de São Miguel das Missões, que aí sim a gente poderia tratar como uma cidade turística, né? São Luís é muito... ponto de trânsito para ligar a Argentina. A Argentina é essa parte mais da fronteira, né? Passa São Borja, São Luís. Mas é interessante, porque assim, se tu parar pra pensar, não é uma cidade que, exemplo, que numa sexta-feira tu fale, vamos pra São Luís pra passear, né? Não. Então é interessante, porque as pessoas realmente estão indo pra lá pra conhecer o hotel, enfim, pra, né? Pra desfrutar do ambiente. Os clientes comentam de situações, pessoas que vão se hospedar, pessoas até de São Luís que vão se hospedar no hotel. Uau, olha. Né? A gente vai passar o final de semana aqui, vai passar o dia aqui, 1 noite, 2 noites. Então, pra gente é bem gratificante, né? Pessoas, públicos, né? Essa parte mais do business, do agro, né? Circula muita gente do agro lá, de multinacionais, que antes iam a Passo Fundo e Juí para se hospedar, estão ficando lá. Então, é um nicho de mercado que realmente os clientes foram muito inteligentes e assertivos. Não, a gente acredita nisso, vamos lá. E compraram as nossas ideias. Então, é um case assim que eu me orgulho muito. E eu brinco que ele nasceu quase que junto com a minha filha, né? Então, a gente começou o projeto quando eu descobri que eu estava grávida, praticamente. E aí, tive toda a gestação, né? Ela nasceu, o projeto estava lá, estava sendo construído, estava em execução. E é como um filho, né? A gente faz essa associação, é como um filho. E, para mim, tem um simbolismo muito grande. E, voltando ao assunto lá do começo, quando a gente recebeu esse prêmio de destaque pelo hotel, foi algo que a gente jamais imaginava, né? Um projeto do interior ser reconhecido dessa forma. Que legal. Mas tu tem outros, né? Sim. Sim, a gente trabalha, como eu disse, assim... Tu me comentou de um pet shop que eu achei muito legal. Pelo andar, assim, né? Como começou e como as coisas estão ainda acontecendo, né? Esse case do pet shop é bem interessante porque... o cliente nos procurou, assim, ele era muito conhecido em Santa Maria por trabalhar nessa área de adestramento de cães, de comportamento de cães, mas ele nunca tinha tido um negócio de venda de produto, né? E ele nos procurou e ele tinha um propósito muito definido, isso é bacana, né? Thaís, nós somos uma loja multiespécie. Nós valorizamos os momentos do pet em família, nós queremos que a nossa loja transmita isso, que o pet é um membro da família. Porque para nós, o nosso outro serviço, a gente trata o pet como um membro da família, a gente trata o teu pet como um membro da família, com todo o cuidado, zelo e respeito que ele precisa. Nós queremos que a nossa loja seja assim. Nós vamos trabalhar com a parte de banho e nós vamos trabalhar com a venda de produtos de um pet shop, né? Desenvolvemos todo o projeto, conversando com eles, quais eram as expectativas, fomos incluindo outras coisas, né, no mix de produtos deles. Então, assim, gente, já que vocês têm essa pegada multiespécie, quem sabe a gente vai trabalhar com a parte de produtos que tenham estampas pet e dizeres pet para humanos, né? Camiseta para humano com desenho de cachorro, a caneca para te dar de presente. Eles foram agregando isso e nós montamos uma loja que ela trabalha com toda a parte do pet, do banho, do tosa, da ração, do brinquedo e também coisas de pessoas que gostam de pets. Então, eu chego lá, eu tenho uma caneca com não sei o quê. Foram adicionando produtos e, consequentemente, isso amplia, né, para um público-alvo bem delimitado, que isso é claro, pessoas que tratam pets como membros da família. Esse é o público-alvo. E aí nós distribuímos todo o conceito, todo o layout da loja, todo o conceito para
estar alinhado e fortalecido com isso, né? A pessoa vai passar o olho lá, nossa, aqui é o pet ideal pro meu cachorro. Nossa, olha só, aqui ele chega, tem um lugar que eu posso colocar ele sentado. Enquanto eu espero no banho, eu tô sentada, eu tô confortável, eu tô acompanhando o banho dele pela TV. Enquanto eu tô sentada confortável, eu tô vendo alguns produtos. Já vou levar um presentinho que eu tenho aqui. Ai, lembrei que tem um petisco ali. Essa ideia do petisco é um detalhe bem interessante desse case, que nós criamos uma padaria pet. Então, mas eles têm petisco, mas tem muita gente que vende petisco a granel. O que a gente podia fazer? Vamos trabalhar uma padaria pet. E aí a gente fez um expositor todo de acrílico. Quem é do meu tempo, das antigas, vai lembrar das balinhas que a gente tinha, das balinhas de gelatina, né? Não posso falar o nome, que tu chegava num lugar e tu levantava as tampinhas de acrílico e ia colocando, né, as balinhas e saía de lá o saquinho da felicidade, né? Foi tipo nesse conceito que a gente criou a padaria pet. Então, os pais estavam lá, os pais dos pets estavam lá, mas eu vou levar um petisquinho. E aí, esse apelo que a gente dá à padaria pet. Que bacana, vai lá, pega, leva o saquinho da felicidade pro cachorro. E deu muito certo. E agora a gente está desenvolvendo o projeto da primeira filial desses clientes. Né? Eles têm essa matriz. A primeira filial vai ser um projeto também bem bacana, porque a gente teve a oportunidade de ver tudo que deu certo nessa loja, fortalecer esses pontos e também repensar alguns que a gente acha que pode melhorar, né? Então, algumas coisas, por exemplo, como os clientes não tinham loja, não tinham essa experiência específica anteriormente, a gente não sabia exatamente o que vendia mais, né? Hoje, por exemplo, a gente descobriu que daqui a pouco ração não vende tanto. Então, eu não vou deixar um espaço tão grande para isso. Mas, em compensação, a parte da pantufinha com o desenho do teu cachorro vendeu muito. Então, vamos pensar, né, numa forma de expor, de distribuir esse novo projeto de forma que ele esteja alinhado com o conceito, que isso é fundamental, e também que tenha uma atualização. E isso é muito importante, Luana. A gente, enquanto empresários, nós nunca podemos nos acomodar, porque o consumidor muda, a forma que o consumidor vê as coisas muda num piscar de olhos. As coisas estão cada vez mais rápidas acontecendo. Então, não é porque deu certo. Legal, que bom, fico muito feliz que tenha dado certo, né? Um projeto, a gente faz um projeto pensando que dure muito tempo, né? Que bom que deu certo, mas vamos melhorar, porque a gente precisa atualizar. Aquela loja que a gente fez lá 4 anos atrás, algumas coisas mudaram. Eu preciso valorizar, eu preciso mexer em algumas coisas para atualizar ela para o comportamento do consumidor agora. Não é porque deu certo lá que se eu fizer agora da mesma forma vai continuar. Então, tu tem que atualizar e tem que colocar alguns fatores diferentes para justificar um novo negócio, né? É a mesma identidade, mas de uma forma diferente. E como é que vocês fazem esse processo da construção, assim, da ideia, do projeto? Como que é? Digamos assim, não o passo a passo, né? Mas o que engloba, assim? Vocês fazem estudo de mercado? Vocês estudam o público-alvo? Como que é esse processo? A gente não faz estudo de mercado como um todo, porque aí existem pessoas, né? Poderia dizer a Luana, mais qualificada para isso, para fazer essa análise. O que a gente faz? Por exemplo, obviamente, primeira coisa, uma questão de honra e é base. Eu vou analisar quem é a concorrência. Eu não quero que numa loja projetada por mim tenha nada igual à concorrência. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar que o meu cliente, que o meu produto é diferente, né? Então, a gente faz aquela análise de mercado, muitas vezes a gente faz cliente oculto, tu vai lá, dá uma olhadinha numa loja, eu vou fazer um restaurante de tal setor, eu vou num restaurante semelhante assim, para ver como é que funciona, ou da mesma cidade, ou fora. A gente faz essa análise, tem esse olhar treinado para isso. A gente tem as nossas vivências e isso é algo que é essencial. A gente viaja muito, a gente tem muita experiência. A gente tem experiência no sentido de vivenciar coisas, a gente está sempre observando muitas coisas. Eu cheguei aqui no estúdio dos guris. Eu vi como é que é a TV, o que precisa ter, o que tem uma mesa, tem isso, tem aquilo. Eu já vou formando no meu imaginário, eu tô viajando, eu tô a passeio, eu tô vendo tudo. Isso vai formando a tua construção. As experiências de coisas que tu viveu, de coisas que tu trabalhou, em elementos que tu trabalhou, né? Isso vai formando a tua ideia de conceito. Quando a gente inicia um projeto, essa bagagem vem junto.
premissas, né? A gente trabalha, então, de forma estratégica. A gente senta e começa. Bom, que imagem eu quero passar? A partir daquela conversa, daquele briefing. Qual é o público-alvo do meu pet shop? O que eu me proponho? Qual é o meu diferencial? O que eu vendo? Eu não vendo só o produto, né? O que eu vendo? Eu vendo qualidade de vida para o meu pet, eu vendo pet saudável, eu vendo que o pet faz parte da família, tá. Então, como que a arquitetura vai trabalhar para isso? Vai criando o nosso conceito e a gente vai materializando na forma de imagem todas essas palavras, esses inputs que vão surgindo, né? A cabeça da arquiteta, assim, é engraçado que às vezes o cliente chega lá, a gente tá fazendo briefing, o cliente tá falando, daqui a pouco eu me pego, assim, lá num outro lugar, já pensando em como que todas essas palavras que o cliente falou vai aparecer na forma de projeto, né? Então, eu vou transmitir isso a partir do projeto, seja funcional, seja estético. Então, assim vai surgindo a criação. Desde cores, né? A gente não usa uma cor simplesmente porque o cliente gosta, né? Sei lá, tu vai chegar aqui, tu vai me dizer assim... Ai, Thaís, volta ao exemplo lá do começo. Eu não sei porque que eu tô com isso na cabeça. Thaís, eu quero abrir um restaurante de frutos do mar e a minha logo é vermelha. Tá, conversa com tua equipe que criou tua marca. Porque frutos do mar com vermelho, eu não tenho como fazer um restaurante vermelho, tipo McDonald's, que nem o McDonald's mais é vermelho e amarelo, porque essas cores estão diretamente ligadas. E aí entra a questão inteligente, né? Ao consumir rápido, né? São cores muito quentes, muito vibrantes. Então, o McDonald's era assim antigamente, mudou, para ver como até o McDonald's mudou. Nós precisamos mudar as nossas empresas. O McDonald's era... Eu tô me alongando, eu vou falando, tá, Luana? Os guris daqui a pouco vão nos tocar daqui, mas a gente vai seguindo, tá tudo certo. O McDonald's era isso, uma luz super clara, vermelho, amarelo, tu vai lá, eu quero giro de mesa, paga, consome e vai embora. Quanto menos tu ficar aqui, mais eu lucro, né? Hoje em dia já não. Hoje em dia tem uma luz intimista, tem outras cores. Veio o preto, que é uma cor muito contemporânea, que a gente diz. Tem McDonald's, que é um verde musgo, que tem uma outra pegada, mais saudável, permanece aqui. Então, primeira coisa, eu não uso uma cor num projeto porque eu acho bonito ou porque o cliente acha. Tem que estar alinhado. Né? Tem que ter restaurante porquê, de frutos do mar tem que ter uma pegada mais leve, mais fresca, né? Então, isso vai estar alinhada com a cor. Tudo isso vai nos norteando na construção do nosso projeto. Por exemplo, eu tenho uma loja do pet shop, por exemplo. Tem muitos produtos, é muito colorido, os produtos são muito coloridos. Tem produtos, tem brinquedo, tem isso e aquilo, tá muito diversificado. Bom, quem sabe vamos trabalhar uma paleta de cores mais neutra para a loja. Vamos trabalhar um tom mais amadeirado, que a pessoa que tem o acolhimento da madeira, o branco. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para compor com o perfil do negócio. Não é porque deu certo no pet shop A que vai dar no B. Não é porque deu certo no pet shop que vai dar certo na loja de calçados. Então, não é porque deu certo no consultório do médico reumatologista que vai dar certo no médico neurologista ou no pediatra. Cada um com o seu foco de paciente, de cliente, de consumidor, né? E aonde que tu busca tantas inspirações para poder criar? Porque tu tem vários projetos, né? Sim. E como a gente estava falando, é muito assim, customizado. Ele é feito de acordo com a necessidade do cliente. Aonde que tu busca inspirações para isso? Ai, Luana, eu posso dizer seguramente hoje que nas experiências vividas. É. É. E tu costuma viajar, por exemplo, ou para poder se reciclar? Eu viajo muito, assim. Desde que eu me formei, eu fazia uma viagem para o exterior por ano. Desde que a Liz nasceu, faz 2 anos que eu não viajo. Pro exterior, né? Enfim, tu sabe, quem tem filho pequeno... Muda tudo. A gente precisa de uma dinâmica, né? Agora, tô vendo se no final do ano vai dar certo. Em princípio, a gente vai conseguir encaixar uma viagem que eu já tô, assim, que eu não aguento mais ficar sem. Mas, assim... Viagem. E não é só o viajar por viajar. É o que tu traz com a bagagem que tu buscou. Né? O que tu traz na bagagem, né? O que tu traz de lá? Então, viagem pra mim é uma coisa. Explorar. A gente gosta bastante, por exemplo, de ir a Gramado. Tá? Eu dar um pulinho aqui pertinho, vamos pra Gramado. O que eu vejo lá? Tem coisas muito diferentes. Lá existe uma inteligência por trás muito legal. Eu conheço profissionais que trabalham lá.
nessa área, inclusive, da arquitetura comercial, e são pessoas que tudo isso que eu tô falando colocam em prática e é muito legal. O que eu tô vendo lá? O que eu vi de diferente? Né? A gente costuma fazer bastante viagem também do escritório. Ai, Casa Cor São Paulo, a gente vai para São Paulo. São Paulo é uma fonte de inspiração muito grande, porque tem todas as coisas, um pedacinho de coisa de cada lugar do mundo tá lá. Né? Eu busco ir em feiras, em eventos, fui em feiras em Nova York, em Milão, fiz curso em Milão. Então, workshops, essas coisas assim. O que tiver ao meu alcance, eu vou buscar para materializar depois para os meus clientes. E claro, além dessa parte de viagem, tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a troca de ideias. Hoje no escritório nós somos em 3 profissionais, né? Cada uma tem uma bagagem e essa troca é muito bacana. Então, uma chega e diz, ai, olha só, eu vi isso em tal lugar. Ai, gurias, olha só, hoje tu também pode viajar por meio da internet. Né? Olhem só, encontrei esse restaurante lá em tal lugar, olhem que bacana. Essa troca entre as arquitetas também é muito legal. Tu deixa muita coisa de ti e tu traz muita coisa da colega, então é um complemento que é muito legal. Eu tenho a sorte de ter 2 arquitetas que são, nossa, assim, sensacionais junto comigo, então é muito conteúdo junto. E tudo isso, as vivências, né? Eu acho que são as vivências, porque a gente não faz copia e cola, né, Luana? Não é o que a gente se propõe a fazer. A gente não pega a referência da revista A com o livro B, com a imagem do Pinterest C e coloca no projeto. Não é isso. Nem no residencial é isso. Né? Então, eu acho que é muito da vivência, de entender o cliente, do que a gente viveu, do que a gente experienciou. Esse eu acho que é o caminho. E eu acho que a gente cada vez mais caminha para isso, né? O cliente, ele tá mais exigente porque ele tem mais acesso à informação. Né? Se tu, por exemplo, pegar o celular e ficar meia hora ali no Instagram, tu recebe 1 milhão de informação, né? Então, o cliente, ele tá mais... Ele quer o melhor, né? Eu sempre digo assim, ó, que o cliente, ele vai pagar mais caro não porque... simplesmente, eu tenho dinheiro, eu vou pagar mais caro. Muitas vezes, ele até pode não ter aquele dinheiro, mas ele vai dar um jeito porque ele quer algo para ele, né? Que atenda a necessidade dele, não só a necessidade, a expectativa também, né? Porque tu imagina, falando um pouquinho do residencial, que não é o teu foco, mas tu também faz alguns projetos. Sim, na verdade, eu tenho a especialização em arquitetura comercial, mas no escritório, eu sempre comento que a gente tem 3 frentes, né? Tem o projeto arquitetônico completo, e é uma frente que a gente tem muito forte, então é o projeto da casa com interiores da casa, porque a gente acredita muito nisso. Eu preciso que o exterior da minha casa se conecte com o interior, são a mesma coisa, né? Então, a gente trabalha com interiores completo de casas. Aqui em Santiago é bem legal, a gente tem uma aceitação bem grande, os clientes conseguem ver o nosso diferencial nisso, né? Numa casa... tudo o que eu falei de estratégia para o comercial tem para o residencial. Só que é a estratégia de projeto, é alinhamento de ideias, é a experiência, são as sensações de o que tu vai ter quando tu tá chegando na tua casa, quando tu tá entrando, como que vai ser a sensação que tu vai ter da tua sala, como que a arquitetura vai melhorar a tua qualidade de vida. Então, tem tudo isso. Um dia a gente conversa sobre o residencial também. Mas a gente trabalha, então, com arquitetônico completo, seja de casas ou de prédios também, edifícios em altura. E a gente tem a linha dos interiores completo. Então, eu comprei um apartamento residencial na planta, eu quero fazer os interiores, a gente trabalha também. E isso serve para residencial e comercial. A gente não trabalha, por exemplo, com laudos, a gente não trabalha com reformas, a gente não trabalha com ambientes específicos, só uma cozinha, só um lavabo. Não, a gente trabalha com interiores completo, casas completas e edifícios em altura, né? Então, por mais que eu tenha a minha especialização nessa parte comercial, o escritório hoje faz frente, né, nessas diversas áreas. Até porque eu acredito que quem é, né, um exemplo, um cliente comercial, se ele for construir a casa, ele obviamente ele vai querer que tu construa para ele, né? A gente cria uma afinidade com o cliente e a gente não consegue. Bom, é aquilo que todo mundo fala, né? CNPJs são formados por CPFs. Então, atrás de uma empresa tem as suas pessoas físicas ali.
E tu cria vínculo, por mais que tu projete uma empresa, tu cria vínculo ali com os clientes e tu conhece eles, se ele gosta de ti, se ele tá alinhado com o que tu oferece, ele te procura, né? E a gente teve casos assim, tem um case bem bacana que... Eu já tô me alongando demais, mas eu preciso falar desse case porque me orgulha bastante. Logo que nós abrimos o escritório, tocou o telefone. Tem problema eu falar nome aqui? Não. Não? Tá. Até porque não é daqui de Santiago, acho que tá tudo certo. Tocou o telefone do escritório. Boa tarde, aqui é a diretora do Colégio Riachuelo. A gente gostaria de falar com alguma das arquitetas. Daí a gente se olhou, cara... Eu e a Carol, na época, nós tínhamos sido alunas do Colégio Riachuelo, né? Cara, como assim? O pessoal do Riachuelo tá nos ligando pra fazer um projeto, a gente recém se formou. Aí a gente começou a fazer projeto para eles, de reforma, de reforma do colégio. Hoje em dia estamos trabalhando no projeto da sede nova. São clientes que estão conosco desde que a gente literalmente abriu o escritório. E hoje a gente fez o projeto, está fazendo o projeto da casa completa de um dos diretores. Então é muito bacana isso, esse vínculo que a gente vai criando e essa construção, né, de confiança deles na gente e também da nossa entrega para eles, né? Isso é bem bacana. Precisa, né? Essa relação de confiança de ambas as partes é necessário, né? Precisa. E isso que eu comentei assim é importante que os clientes estejam alinhados com a nossa proposta de negócio. E tá tudo certo se o cliente não estiver alinhado. Ele pode procurar outra empresa, não tem problema, mas é importante ter essa clareza. Bom, eu vou procurar as gurias porque elas têm um atendimento personalizado, porque elas realmente se preocupam com o que eu gosto, ou elas têm a visão estratégica da minha empresa e é isso que eu procuro. Tu poderia muito bem dizer, não, pra mim a empresa é do jeito que eu quiser, sou eu que mando, eu que sou o dono, eu vou procurar um escritório que vai fazer o que eu disser que eu quero que seja feito. Tá bem, não é pra nós, tá tudo certo. Daqui a pouco vai ter um colega que trabalha dessa forma e não tá errado. Vai atender o cliente dessa forma e todo mundo vai ficar feliz. É importante que o nosso cliente, quem nos procura, esteja alinhado com isso e é o que a gente tenta na primeira reunião, na primeira conversa, passar logo de cara, olha, nós trabalhamos dessa forma, essa é a nossa linha, faz sentido pra ti, tu acha que tu tá alinhado? Vamos juntos nessa então. Ou daqui a pouco tá tudo certo, tu nos dizer que não é isso que tu procura, né? A gente vai seguindo, mas é muito importante ter esse alinhamento. Tanto da pessoa confiar na gente de olhar e dizer, eu senti afinidade contigo, eu gostei de conversar contigo, né? Eu vou fazer um projeto, nós vamos ficar em contato muito tempo, são muitas trocas, então é preciso ter essa afinidade, tem que fluir a conversa. Gostou disso? Primeiro passo. Conhece o nosso trabalho, já viu, entra lá a gente sempre diz, entra no Insta, dá uma olhadinha no que a gente faz. É preciso que tu também goste da nossa linha. Hoje nós trabalhamos com arquitetura contemporânea. É o nosso foco. Se tu gosta de uma arquitetura clássica, neoclássica, tu não vai te identificar com o nosso portfólio. Então, a gente não vai ter como projetar para ti, porque não é a nossa linha. É importante ter essa limitação, essa delimitação, porque todo mundo fica feliz depois. Não adianta eu quero um estilo neoclássico, não é a linha que eu trabalho, então... procura um escritório que trabalhe nessa linha e tá tudo certo, né? Cada um no que se propõe a fazer, né? Na delimitação do que se propõe a fazer. E com toda essa tua vivência, assim, né? Esses teus anos de experiência na área, o que tu diria para uma pessoa que está se formando agora em arquitetura e começando no mercado? Que mensagem que tu passarias para ela? Tenha um propósito. Eu acho que é o primeiro passo, assim, e parece muito vago, né? Tenha um propósito. Que propósito? Delimite o que você vai fazer. Escolha qual vai ser a tua linha de atuação. Trace o que é arquitetura para ti, o que tu acredita e só faz aquilo que tu acredita. Né? Eu sei que na parte de vendas existe uma máxima que diz só venda o produto que você acredita. Né? Ninguém vende com sucesso um produto que não acredita. Né? Então, na arquitetura é a mesma coisa. Faça uma arquitetura que você acredita, seja fiel a isso, e aí não tem certo ou errado, por isso que eu falei dos estilos. Tá tudo bem se tu acha certo fazer uma arquitetura neoclássica ou clássica. Se é o que tu acredita, seja fiel a isso e te propõe a fazer.
né? Se tu quer uma arquitetura, por exemplo, se tu quer trabalhar com projetos em quantidade, te proponha isso desde o começo e entregue isso até o final. Se eu vou trabalhar com volume, com quantidade, eu tenho que ser rápido, eu tenho que otimizar, não pode ter tanta personalização. Tu vai ter pessoas que vão procurar isso e vão ter pessoas que vão querer aquela coisa mais exclusiva. Escolha o que você se propõe e seja fiel a isso. Eu acho que essa é a maior dica que eu tenho para dar, assim, do ponto de vista de essência, de tu ficar no mercado ao longo do tempo. É isso, ter uma essência, ser fiel à sua essência. E, acima de tudo, assim, seja transparente com os clientes. Isso, para mim, não tem preço, assim. Tu poder chegar pro cliente e dizer, fulano, olha só, a gente tá com essa situação na obra, temos 2 possibilidades, aconteceu isso, a solução é essa. Tranquilo. Não esconda nada do cliente, seja fiel ao teu cliente acima de tudo, né? Eu comento assim, se tu acredita numa arquitetura, tu tem lojas que tu confia, tu tem marcenarias que tu confia, tu tem profissionais que tu confia. Fala pro teu cliente abertamente, olha, eu vou te indicar essa empresa por XYZ motivos, mas também tem essa que é um pouco mais em conta, mas peca nesse sentido, o que não é errado, porque é o que a empresa se propõe a fazer. Tá nas tuas mãos a escolha. Tu quer economizar nessa área, pode ir optar pela empresa B, mas tu vai ter alguns detalhezinhos ali que não vão ser atendidos. Não tem problema para ti? Não tem problema. Então, essa franqueza que a gente tem, né? Essa transparência que a gente tem que ter com o cliente é essencial, ao meu ver, assim. E, para fim, tu disse uma dica, eu já tô dando 3, porque eu não consigo. Eu acho que viaja. Viajar, ver o mundo, ser curioso, né? E aí tu vai me dizer assim, é muito fácil pra ti viajar, tu falou que tu vai uma vez por ano pro exterior. Não precisa viajar dessa forma, né? Eu gosto de dar um exemplo, eu tinha um colega na faculdade, que imagina, na faculdade a gente era ferradaço, não tinha grana pra nada, né? Começou o Google Maps, eu acho que era, que começou a ser implantado na época. Ele pegava o computador e ele ia pra Champs-Élysées em Paris, ele colocava o bonequinho lá, ele ia parar na Champs-Élysées em Paris para ver como é que eram as fachadas de lá. Cara, isso é inteligência. Usa a inteligência a teu favor. Tu não pode ir, tu não pode viajar. Viaja pelo computador, viaja de outras formas. É verdade. Né? Ter essa curiosidade, querer saber como é que é feito, questiona, dá trabalho, né? É mais fácil tu ficar jogando ali no computador, brincando, do que, de fato, assistindo uma série. Usa o teu tempo a teu favor e seja curioso. E ser criativo, né? Aproveitar as ferramentas. E as pequenas oportunidades também para estar aprendendo, né? Hoje está surgindo aí inteligência artificial. Há pouco eu estava numa reunião conversando sobre isso. Ela tá aí, ela já surgiu. Acho pouco provável que paralise aí. Não. Vai continuar, vai crescer. Use isso a seu favor, utilize as ferramentas que tu tem a teu favor. Faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem ali e com o que está ao teu alcance. É verdade. É verdade. E aproveitar, né, essas oportunidades também, como hoje, né? Essa troca de conhecimento para quem está, né, em casa ali, enfim, onde estiver, né? Aproveitar esse tipo de informação também, né? Porque isso com certeza vai agregar e vai trazer insights, enfim, para melhorar sempre. Né? E eu acho muito bacana, Luana, gostei muito assim do teu convite, né? Porque, na verdade, é um assunto que é um pouco chato. Ninguém quer parar para ouvir isso no dia a dia, mas é muito importante. E a gente poder falar isso e poder falar abertamente daqui a pouco para outros colegas que estão assistindo. Eu sou da teoria que informação não deve ficar retida, deve ser compartilhada. Para mim, quanto mais pessoas pensarem dessa forma, melhor, porque é algo que eu acredito, mais vai fortalecer ainda o que eu acredito e que eu penso, né? E levar adiante isso, que é algo que para mim muda cidades, né? Há um tempo atrás me perguntaram assim, por que tu faz arquitetura? Né? Um questionamento, né? Por que tu escolheu a arquitetura? Foi a pergunta que tu me fez no começo. E por que tu faz arquitetura? E desde que eu ganhei a Liz, para mim virou uma chave, assim, que hoje eu falo, cara, a arquitetura para mim é legado, né? A arquitetura para mim é o que eu vou deixar depois que eu não estiver mais aqui. O que eu vou poder contribuir para as empresas ou para a casa das pessoas.
Eu quero que daqui a pouco, quando eu não estiver mais aqui, um cliente meu possa chamar minha filha e dizer, bah, olha só, a tua mãe fez o projeto da minha casa. Quanta coisa a gente viveu aqui. Cada cantinho, cada justificativa que a tua mãe foi dando quando estava fazendo o projeto. Bah, olha que bacana o que a gente viveu aqui. Então, esse legado, do ponto de vista da empresa, né? Bah, olha que legal. Entra muito, quando a gente tem filho, entra muito isso, né? Muito. Bah, olha que legal, a tua mãe ajudou a fazer essa empresa. Foi ela que deu essa ideia. Aconteceu isso desde que nós mudamos. Isso, para mim, é muito importante. E poder compartilhar, né? Levar adiante essa informação é maravilhoso, né? Muito bacana esse espaço que tu está nos proporcionando, né, Luana, enquanto escritório, assim. E dos outros episódios também, conteúdos muito bacanas, muito legais, assim. Eu acho que a gente está em Santiago, então eu tenho que falar que é para Santiago, né? Apesar que digitalmente abrange muitas outras cidades, mas essa oportunidade para Santiago de profissionalizar a cidade, de trazer conteúdos, coisas muito importantes que estavam paralisadas até então. Eu acho que tu tá fazendo um trabalho muito assertivo, assim, e tenho certeza que, enquanto cidade, nós, com o tempo num período muito curto de tempo, vamos começar a colher frutos muito, muito bacanas, assim, muito legais. Eu fico feliz. Desde o início, a proposta sempre foi, né, até quando eu conversei com os meninos aqui, não ter um espaço apenas só para conversar e vir aqui, até porque a gente não tem nem tempo se for para isso, né? Todo mundo trabalha, tem uma vida corrida, cheia de compromissos, família, enfim. Mas é poder trazer conhecimentos que muitas vezes não estão nem no Google, né? Então, assim, trazer conhecimento que, de fato, eu sempre falo, né? Que conhecimento que vai gerar um insight, que vai gerar uma transformação. Porque, assim, tudo está mudando. O tempo inteiro as coisas estão evoluindo, né? O consumidor, ele está mais exigente, ele é mais inteligente do que nunca, né? Sim, ele tem o conhecimento na palma da mão dele. Então, assim, quanto mais seja um médico, seja um empresário, lojista, ele tiver munido com informações que, de fato, vão possibilitar para ele uma mudança, um crescimento, uma virada de chave, né? Esse é o meu pensamento, sabe? É poder trazer esse tipo de informação para ajudar as pessoas, para contribuir e, obviamente, ter um espaço para grandes profissionais como você poder vir aqui e falar e contar um pouco da história, do trabalho, né? Porque a gente precisa isso, o 1 mais 1 que vai sempre somando mais e a gente vai crescendo e vai evoluindo todo mundo junto. E quem ganha, obviamente, é o todo, né? Não é uma pessoa, somos todos nós. Então, eu te agradeço por estar aqui. Imagina, obrigada pelo espaço, assim, para mim foi um prazer, assim, sempre que eu puder contribuir de alguma forma, estamos aqui à disposição para isso, eu, pessoalmente, o escritório, para a gente é um prazer poder falar sobre isso, e mais uma vez quero te parabenizar pelas tuas iniciativas, né, pelo que tu tem feito, pelos teus clientes, pela cidade, e isso eu acho que é o que a gente procura, né? Pessoas que estão dispostas a fazer diferente, a fazer o seu melhor e a melhorar, sair da zona de conforto buscando algo melhor. Então, parabéns. Muito obrigada. Tá? Hoje ainda falava assim, a cama é zona de conforto, né? Mas não dá pra gente passar a vida inteira dormindo. A gente precisa levantar e fazer as coisas, né? E eu quero aproveitar esse teu elogio e compartilhar com, né, os meninos aqui do estúdio, que eles também, toda essa estrutura aqui, né? Eles pensaram muito antes, fora da caixa, e trouxeram toda essa estrutura aqui para nossa cidade, que está à disposição de todo mundo, né? Empresários, médicos, enfim, que podem vir aqui. Eu fiquei impressionada com a qualidade dos guris, o profissionalismo. Gente, sério, vocês estão de parabéns. Isso aqui... tu encontra em cidade muito grande, assim. É isso que vocês estão propondo. Olha, parabéns por trazer para Santiago isso e subir um degrau, né? Subir o patamar dessa parte audiovisual em Santiago. Muito sucesso aí para vocês, tá? É verdade. Então tá, Thaís. Eu acho que, né, a gente teve uma conversa bem proveitosa hoje. Foi bem legal. Eu espero que quem está assistindo aí possa ter alguns insights, né, assim, para poder, de fato, ajudar no negócio, enfim, na estrutura. Se alguém também está
ou fazendo alguma modificação, transformação, ou até construindo, pensando em construir, né? A Thaís está aqui, vai poder ajudar. Como é que as pessoas te encontram? Como que as pessoas... Bom, a gente fica à disposição, né? Como eu comentei, nessas 3 frentes que a gente atua dentro do escritório. Eu vou deixar, acho que as nossas redes sociais, né? Que é bem interessante. Estudiovértice, @estudiovértice no Instagram. Vocês podem procurar, dá para marcar também nas postagens aqui, né? Ali vocês vão encontrar os nossos projetos, toda a nossa linha de projeto, no que a gente trabalha. E ali tem os nossos canais de contato, WhatsApp, manda um direct, tá tudo certo. A gente vai responder, vamos procurar atender da melhor forma possível. Isso aí. Tá bem? Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer. Até a próxima. Espero que a gente nos encontre em breve. Com certeza. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.